Olá, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Vamos, antes de iniciar a nossa meditação, fazer uma oração. Você que passou a noite em claro, tem passado por alguma enfermidade física, emocional, não tem dormido bem, seja qual for o seu problema, você crê? Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja feito conforme a vontade de Deus e a sua fé. Seja livre, curado e curada. Você crê? Então, coloque dentro de você que o Senhor Jesus, que é maior do que tudo, do que essa enfermidade, do que esse problema, já te livrou. Receba alívio, paz e seja livre. Liberta, liberta em nome do Senhor Jesus. Respire fundo. Amém? E diga graças a Deus. Vamos pedir a Deus entendimento. Meu Senhor Jesus, dai-nos sabedoria nessa meditação, meu Pai. Toca o coração de todos, fala conosco. Em nome do Senhor Jesus, nos leva a entender o que o Senhor quer que nós venhamos entender. Amém. O arrebatamento da igreja do Senhor Jesus na Bíblia. 1 Tessalonicenses 4, 13, 18. Tem outra passagem também. Nós vamos meditar nesta passagem. Você pode acompanhar. Vamos colocar aqui os versículos, mas você pode acompanhar. É 1 Tessalonicenses do 4, capítulo 4, versículos 13 ao 18. Pessoal, a nação de Israel é como se fosse um relógio de Deus nesse mundo, porque em Mateus 24, o Senhor Jesus fala dos vários sinais, o engano, falsos profetas, amor se esfriando, se eu não me engano, fala também, ou se não lá em outra passagem, fala de guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos em vários lugares. Então tudo isso tem crescido em escala mundial, nós estamos vendo, né? Isso acontecer diante dos nossos olhos, todos os sinais. E no capítulo 24, o Senhor Jesus fala da figueira. E nós cremos que a figueira aponta para Israel, porque a figueira, Israel, ele ressurgiu em 48 por um milagre de Deus. Judeus extremamente perseguidos no mundo todo, né? Todo mundo sabe aí do Holocausto, eles voltam para casa milagrosamente e se tornam essa potência que é hoje. É lógico que é a mão de Deus, é a vontade de Deus, que existem profecias no Antigo Testamento deixando claro que Israel seria espalhado e voltaria para sua casa, porque eles desobedeceram, rejeitaram o Senhor Jesus, rejeitaram o plano de Deus, então foram espalhados, odiados pelo mundo. Eles mesmos disseram, né, para cair sobre eles o sangue, sobre eles e sobre sua descendência, o sangue do Senhor Jesus, e então eles têm sofrido, mas existe a profecia que eles voltariam para casa. Que os judeus voltariam à sua terra, e nós estamos vendo isso. E nesse capítulo 24, incluindo a parábola da figueira, o Senhor Jesus diz que essa geração não vai passar sem que tudo isso aconteça. Tudo o que? O arrebatamento da igreja, o início da grande tribulação, a ascendência do anticristo, que vai ser o Satanás encarnado, que vai governar neste mundo por 7 anos, no início com falsa aparência de paz. Ele vai tentar passar uma imagem de Cristo, mas ele é anticristo. Ele vai querer tomar o lugar de Deus, vai querer construir o terceiro templo, e vai construir, vai fechar a aliança de paz entre Israel e Palestina, uma aliança falsa, mas ele vai oficializar isso. Ele vai exigir adoração, vai colocar a imagem dele no terceiro templo, ele vai perseguir quem não aceitar a sua marca na mão direita ou na testa, sem ela você não vai comprar e vender, que diz em Apocalipse 13. Então, esse período que nós estamos citando, da ascendência e do reinado do anticristo, que é Satanás encarnado, juntamente com o falso profeta, eles vão reinar, é o período da grande tribulação. Vai fazer parte dele todos aqueles que não tinham uma vida com Deus, todos aqueles que estavam frios, como as virgens nécias sem o azeite, sem comunhão com Deus, sem vida com Deus, que não se voltaram ao Senhor Jesus, que não creram nele de fato, de verdade, e não colocaram em primeiro lugar sua comunhão com Deus, não estavam com o fogo do primeiro amor aceso. Ainda que tenha muitas obras que pregam o Evangelho, é um privilégio servir a Deus, mas a prioridade é a intimidade, é a comunhão, a relação pessoal com Cristo. Porque se você não crê no sangue do Senhor Jesus e reconhecer que não é o seu mérito, mas é o que Ele fez por você na cruz, que te salva, e priorizar a sua comunhão com Ele, porque você crê nele, tem consideração e temor com Ele, então você não está salvo. Se você não crê no Senhor Jesus, no sacrifício dele, não priorizar o seu relacionamento pessoal com ele, a sua intimidade com ele, não tem outra forma. Porque se você crê no Senhor Jesus, você tem que conversar com ele, falar com ele, né? Ter vida com ele. Imagina um casal que não conversa nada o dia todo.
mas não trai, paga as contas, está presente em casa fisicamente, mas não emocionalmente para apoiar, mas não tem diálogo, não tem conversa. Então, se não há uma relação pessoal com o Senhor Jesus, você pode morar na igreja que você vai ficar. E esse período que nós estamos falando da grande tribulação, ele antecede a segunda volta do Senhor Jesus, que é o Armagedon, onde o Senhor Jesus vai derrotar com o sopro da sua boca o anticristo, que é o iníquo, o falso profeta, que vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, e ele vai estabelecer o seu reinado. O Senhor Jesus volta com a sua igreja para reinar aqui por 1000 anos, e aí nesse período a terra vai passar por um período de paz, e no final desse período de 1000 anos, Satanás vai ser preso nesse período, derrotado o exército do anticristo, que ele levantou, e no final desses 1000 anos virá o julgamento final para aqueles que estiverem no inferno e que rejeitaram o plano de Deus, porque Deus vai destruir a terra com fogo. Mas antes de começar esse período de 7 anos da grande tribulação, depois do Armagedon, o milênio e o juízo final, para aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus, antes desses 7 anos, vem o arrebatamento. O que é o arrebatamento? O arrebatamento é a remoção súbita, no abrir e fechar de olhos. O Senhor Jesus vai remover da terra as crianças puras, eu creio, e todos aqueles que verdadeiramente estavam com seu azeite, em comunhão, focado no Senhor Jesus, não para ser mais espiritual que os outros, mas por reconhecer que precisa, que depende dele. Aqueles que estavam no primeiro amor, crendo, esperando, aguardando a vinda dele, como uma noiva aguarda o seu casamento, mais do que um casamento no mundo, mas só comparando, esperando, sabe? Falando com ele, meditando na palavra dele, buscando ele. Esses vão ser removidos subitamente da terra. Mas eu não acredito. Não tem problema, vai acontecer você acreditando ou não, porque é a palavra de Deus. E o tempo de você se voltar ao Senhor Jesus é agora, porque depois que ele remover a igreja dele dessa terra, o início do reinado do anticristo vai parecer que está tudo bem. Aliança de paz para lá, aliança de paz para cá. Ele vai ter uma aparência de coisa boa. Quem sabe ele trabalha na área da saúde, forçando assim passaportes sanitários, como nós temos visto há alguns anos, Um bom método, entre aspas, dele trabalhar e forjar que as pessoas aceitem a sua marca, Com a desculpa da saúde. Mas o que nós temos que entender é que ele vai chegar uma época que ele vai forjar a sua morte, vai fingir que ressuscitou para imitar o Senhor Jesus, e vai ser a encarnação do diabo em pessoa. E ele vai perseguir todo mundo que se opor a ele. A terra vai passar pelo juízo de Deus. Vai faltar água, vai faltar alimento, vai ter canibalismo praticamente, porque não vai ter alimento, miséria, terremotos, eventos que você pode acompanhar na playlist que tem no canal aqui, o estudo do Apocalipse completo. Tudo que vai acontecer nesses períodos de 7 anos. Destruição, um sofrimento, uma perseguição para quem não quiser se curvar à marca do anticristo, sem tamanho. Para você ser salvo, você vai ter que pagar com a sua vida, 99% que você vai ter que morrer, ser torturado, preso com fome, com sede, para você ser salvo. Você vai ter que praticamente morrer. Então, não queira passar por isso. É sobre esse assunto, eu estou falando dessa introdução, porque Paulo fala aqui sobre o arrebatamento, para você entender quando como é, o que vai acontecer na ocasião do arrebatamento. Tá bom? Então vamos à meditação. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele está falando aqui para as pessoas o seguinte: na época eles talvez esperavam a volta do Senhor Jesus, o arrebatamento, aquela época, nos dias deles, mas não aconteceu. Está tudo indicando e ficando claro que é nessa geração, é nos nossos dias e está muito perto. Mas para consolá-los sobre aqueles cristãos que morreram em Cristo, crendo unicamente no Senhor Jesus, não é crendo em A, B e C, porque o único caminho, a verdade e a vida, o único mediador entre Deus e os homens é o Senhor Jesus. Se você não renunciar à fé em qualquer outro nome, não há salvação para você. Você tem que crer exclusivamente no Senhor Jesus. É o que a palavra de Deus deixa claro. Então esses que tiveram a sua esperança, sua confiança, se entregaram, creram no Senhor Jesus e partiram, estão com Deus. Ele está dizendo isso, que o Senhor Jesus, como ele morreu, deu a vida por nós, para que aquele que crê nele de verdade seja salvo, tenha a vida eterna e seja salvo. Então o Senhor Jesus ressuscitou e ele vai trazer essas pessoas de volta.
para eles não ficarem como os incrédulos, as pessoas que não creem em Deus, que acham que morreu, acabou. Desespera, é lógico que você sente a tristeza pelo luto, mas as pessoas que não têm o Senhor Jesus se desesperam porque acham que morreu, acabou. A morte, ela é o início do sofrimento para quem parte sem o Senhor Jesus. Não tem mais jeito. É o inferno, depois o lago de fogo e enxofre, depois do juízo final, ao final do milênio. Mas para quem partiu com o Senhor Jesus, a pessoa está no lugar perfeito, com Deus. E ela vai voltar novamente, vai ser ressuscitada junto com todos aqueles que foram salvos, como ele está dizendo aqui. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, que partiram com Deus, crendo no Senhor Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Olha só. E olha o que ele diz: dízimo-vos, pois isto pela palavra do Senhor. Quer dizer, ele está falando, eu não estou tirando isso de trás da orelha, estou falando o que Deus me mostrou. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus que eu estou passando para vocês. Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque ele está falando, aqueles que estiverem vivos na ocasião do arrebatamento, por exemplo, se o Senhor Jesus voltar agora, hoje, quem estiver vivo, crendo no Senhor Jesus, não vai preceder os que dormem. Quer dizer, os que dormem, olha só, eles vão ressuscitar primeiro, olha só. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, o Senhor Jesus, quando ele soar as trombetas, ordenar o soar das trombetas, ele vai ressuscitar todos aqueles que partiram com Cristo. Então, para que eles não ficassem sem esperança, achando que nunca mais vão ver eles, que a morte acabou, como as pessoas que são incrédulas, não. O Senhor Jesus vai trazê-los de volta. Eles vão ressuscitar. E em seguida, olha só o que acontece. É maravilhoso, pessoal. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Com quem? Com os salvos que foram ressuscitados, que já tinham partido, morrido em Cristo. Então nós vamos ser arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Creio que já seremos transformados com um corpo transformado, um corpo resplandecente, um corpo eterno. Nós vamos ser arrebatados com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, Paulo está confortando eles, falando, os vivos nem vão preceder eles vão ser ressuscitados primeiro, aí quem estiver vivo vai subir, vai ser arrebatado junto com eles que foram ressuscitados, e creio transformados, e encontrar o Senhor Jesus nos ares, já com o corpo transformado, glorificado pela presença do Senhor Jesus. Um corpo eterno, um corpo que não tem mais doença, fraqueza, nem limitações. Pessoal, e aí, quem for arrebatado, quem já tem o Senhor Jesus aqui, o Espírito Santo, ele já está na vida eterna. Ele está nesse mundo, mas ele já está na vida eterna. Não precisa esperar o arrebatamento ou a morte para estar com Deus. Mas ele está preparado em Cristo, pelo mérito do Senhor Jesus, que pagou o preço por nós na cruz. Ele está aguardando o Senhor Jesus, vivendo aqui, estando no mundo, mas não pertencendo ao mundo, não sendo do mundo. Está aqui porque Deus tem um propósito, um trabalho ainda a ser feito. Mas ele está aguardando o Senhor. E aí quando subir, meu amigo, minha amiga, vai estar com o Senhor Jesus para sempre. Vai ser ainda melhor que já estar com ele aqui. Amém? E o que espera a pessoa que anda com Deus é a eternidade, é a vida eterna, sem lágrima, sem dor, sem sofrimento, junto com toda a igreja do Senhor Jesus, todos os salvos. E você vai ver Deus face a face, você vai estar com ele, poder adorá-lo para sempre. Amém? E vai voltar no milênio com ele, como nós falamos, reinar com Cristo aqui 1000 anos, e depois a nova Jerusalém é onde vai estar o Senhor Jesus, o único e verdadeiro Deus vivo, com os seus filhos, com os anjos, por toda a eternidade. Se você quer receber o Espírito Santo, a presença de Deus, não importa o que você fez até agora, importa para Deus o que você vai fazer de agora em diante. Se você foi tocada, você quer estar preparado, não quer ser pego de surpresa, você quer subir no arrebatamento, você quer estar com o Senhor Jesus agora, não só para escapar do inferno, não só por resolver problema, mas por amor. Você reconhece que precisa dele, que a sua alma sem ele é vazia, nada, ninguém preenche. Você precisa dele. Não tem sexo, não tem prazer, não tem dinheiro, não tem fama, nada, nem problema, nada pode tirar o seu foco de Deus, nada vai te preencher. Então, se você reconhece, entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Peça perdão pelos seus pecados, peça para ele entrar no seu coração. Confesse que o Senhor Jesus Cristo é o seu único Senhor e Salvador.
Procure nos endereços que eu vou deixar aqui embaixo uma igreja, se batize, que vai te ajudar a desenvolver sua comunhão, seu relacionamento com Deus, como tem me ajudado. Medite na palavra de Deus todos os dias. Busque o Senhor Jesus com fome, com sede. E se você crê, a sua decisão é submeter a sua vida, o que você foi, é e será a vontade de Deus, então, em nome do Senhor Jesus, você quer receber o que pode acontecer na sua vida. O mais importante é receber o Espírito Santo. Você quer se render a Deus? Então seja cheio e cheio do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Você crê? Então seja feito assim, conforme a vontade de Deus e a sua fé. Seja cheio, cheio do Espírito Santo, e pode adorar e louvar ao nome do único e verdadeiro Deus vivo, o Senhor Jesus Cristo, que é digno, único digno, meu Deus, de todo louvor e adoração ao Senhor. Que essa pessoa seja renovada, fortalecida, receba vida, e a partir de hoje, cheio, cheio do Espírito Santo, seja um instrumento nas mãos de Deus. Amém? Se você quiser continuar adorando a Deus, fique à vontade. Que Deus abençoe o seu domingo e a sua semana e a sua família, em nome do Senhor Jesus. Agora permita-se, priorize o seu relacionamento com Deus, busque nele como Ele quer te usar e seja um instrumento de Deus nessa terra, e esteja atento, porque em breve o Senhor Jesus vai remover a sua igreja daqui e você está avisado. E não vai ser surpreendido no sentido de não saber. Aliás, ninguém é, porque Deus é justo, mas você foi alertado mais uma vez. Amém? Deus o abençoe.